Eu admito. Não gosto da animação realista O Rei Leão de 2019. A animação realista. Não é live action, apesar da Disney vender assim. Apesar das várias qualidades que eu mencionei na crítica na época, o link está na descrição, o sentimento que ficou em mim foi de enganação, de estar recebendo uma cópia inferior em uma embalagem bonita. Logo, não é surpresa que eu não tivesse grandes expectativas para outro filme nesse universo. E olha, eu estava certa de não ter. Embora o longa de origem do pai de Simba esteja um passo à frente do seu antecessor. Oi, eu sou Fabiane e bora falar de Mufasa, o Rei Leão. Partindo do reino de Simba, somos levados de volta no tempo quando Rafiki decide contar uma história para a princesinha Kiara, Timão e Pumba. Nela, a gente conhece Mufasa, um filhote perdido que encontra um novo lar e um irmão na matilha de Taka, o filho do rei desse novo grupo. Tempos depois, já jovens adultos, Mufasa e Taka precisam sair em busca de um novo lar, em uma jornada que unirá uma nova corte e levará os personagens ao reino onde acontece a história de O Rei Leão, seguindo a mesma proposta realista do primeiro filme, mas ouvindo as reclamações de público e crítica, o diretor Barry Jenkins dá mais expressão aos personagens, possibilitando uma maior empatia com o público. Por outro lado, conduz a história em um ritmo bastante irregular. A apresentação corrida e brusca atrapalha a construção dos personagens, e, consequentemente, nosso apego a ele. Em poucos minutos, Mufasa se perde, encontra uma nova família, parece esquecer da primeira, cresce e precisa buscar novos rumos. Tudo de forma tão rápida que mal decoramos os nomes dos leões que os acolheram. É sério, não lembro o nome deles. Já quando finalmente eles partem em busca dessa nova vida, a narrativa se arrasta para tentar encaixar todos os personagens e referências que acredita serem necessários para construir aquele mundo, o que inclui uma enorme quantidade de ecos e explicações de coisas do filme original, de onde veio o cajado de Rafiki, o nome Scar, a expressão ciclo sem fim, a ideia da debandada para tirar a vida de alguém e um monte de outras respostas para as quais a gente não fez pergunta. Tem também um grupo de vilões genéricos e, curiosamente, são leões brancos. Talvez uma piada com as acusações de que o Rei Leão teria plagiado Kimba, o leão branco, ou talvez seja só uma forma de diferenciar os vilões dos outros leões. E sim, diferenciar os personagens é uma necessidade aqui. Com a história mais focada nos leões e a proposta de hiperrealismo, as diferenças entre os personagens são sutis e frequentemente ficamos confusos sobre quem é quem, especialmente nas sequências de ação, que são tão caóticas quanto frenéticas. E mesmo que o filme diminua o ritmo a partir de seu segundo ato, o roteiro ainda não consegue trabalhar bem as motivações dos personagens. Mufasa, por exemplo, logo esquece a dor da perda dos pais, só para ser recordado de sua ausência quando é conveniente. Mas é a construção de Scar a mais corrida delas, ao ponto que, após sua queda para o lado sombrio, o personagem precisa verbalizar suas motivações didaticamente, uma por uma. E mesmo assim, a motivação parece rasa diante da força da relação que o filme afirma que o personagem tem com Mufasa. Uma hora você faria tudo pelo seu irmão, na outra você está xingando ele por causa de uma mina que vocês conheceram há 30 segundos. Enquanto isso, a presença de Timão e Pumba comentando e interrompendo a história constantemente quebram ainda mais o ritmo. Pelo menos as piadas deles vão divertir os pequenos. O mesmo não pode ser dito das músicas pouco inspiradas, rapidamente esquecíveis e que por vezes interrompem o andamento da história ao invés de contribuir para sua evolução. Muito abaixo do esperado de uma produção Disney e da qualidade que Lin-Manuel Miranda costuma entregar em suas obras. Assim como no filme de 2019, é a tecnologia o grande atrativo do filme, agora incluindo cenas subaquáticas e na neve tão convincentes quanto as demais. Pelos e água estão entre as coisas mais complicadas de se fazer em CGI, ainda mais quando colocamos os dois juntos. E o filme se sai muito bem nisso. Para a maioria da galera que vai ver dublado, o elenco nacional traz de volta Ícaro Silva e Isa em pontas como Simba e Nala. Assim como as vozes originais também retornaram na versão em inglês. Mas são os dubladores profissionais que entregam a maior parte do trabalho, inclusive as canções. No final das contas, ninguém realmente pediu por Mufasa, o Rei Leão, mas a bilheteria do filme de 2019 tornou a existência desse aqui obrigatório para a Disney.
E eles conseguiram entregar algo melhor que o anterior, não que fosse muito difícil. Uma história original, ao invés de uma cópia descarada de um clássico, e com mais expressividade em sua tecnologia impressionantemente realista. Mesmo assim, ainda falta brilho, personalidade e alma, um temperinho a mais. Mas melhorou bastante. E não se engane, apesar do saldo mediano, a bilheteria será gigantesca, assim como seu predecessor. Diz aí o que você achou de Mufasa. Segue, curte e compartilha, e eu te vejo na próxima crítica.